que está no caminho para formar a próxima geração. É bonito de ver. É bonito. Gente, eu não sei, é que o encontro, né? Telinhas fechadas, a gente não consegue ver os olhares. Acho que é um dos grandes desafios dessa pandemia. Mas, perto, professora, de intelectuais e pessoas como a senhora, é muito bom ser menina. É muito bom ser menina e reconhecer esse lugar que estou, né, nesse mundo tão grande, de tanta história. Então, para diante e perto e ao lado de mulheres negras, eu tenho certeza que muitas da minha geração, embora hoje com acesso, né, à universidade, com a titulação, enfim, elas não têm nenhuma vaidade ou nenhum medo, embora a gente reivindique o espaço de fala, assim, a coisa do empoderamento que está, mas de ser menina, de ser a neta, de fato, de ser a perto, porque a senhora, e como outros intelectuais, são horizontes para nós. Então, eu falo isso um pouco na minha tese. Eu começo dizendo, né? A professora Petronila, a professora Wanda Machado tem a idade de ser a minha avó. E é da geração da minha avó é de 39, né? A Ana Célia também, e a senhora de 42. Olha, eu estou contando a idade aqui. Mas é o reencontro com a minha avó. Então, trançar o cabelo da minha avó, sentar para ouvir minha avó, e aí me perguntar onde que estava a minha avó, né? Que não teve a mesma oportunidade educacional. E aí pensar os desafios da educação nesse país, como atravessou gerações. Então, para mim, é uma honra, como eu falei, eu não estou, essa atividade, eu não estou como, eu não sou a pesquisadora, é o reencontro, é momento de, assim, de escutar, de ouvir e de aprender. Essa geração também está aí, né, lugar de fala, um empoderamento, mas é só a fala mais altiva, a fala mais brava, a fala mais dura, é só contra o racismo e contra o machismo. É de intelectuais, de mulheres, de ancestrais, de pessoas como as senhoras, nós somos, de fato, eternamente meninas, e isso não é nenhum problema, desmérito. A gente está aqui, de fato, para ouvir, porque a vida tem sido muito dura, os caminhos têm sido muito difíceis, e se a gente não parar para ouvir a sabedoria, aprender com a sabedoria da senhora, das pessoas da senhora, pessoas como a senhora, intelectuais como as senhoras, vai ser muito mais difícil para nós, já tem sido. Então, queremos ouvir tudo que a senhora tem para nos falar sobre os novos tempos, sobre os desafios, sobre formação de professores, sobre o que a senhora quiser falar. Nós vamos escolhendo o que vamos conversar. Nós, eu, vocês todas, né? A explosão não será hoje. Ainda é muito cedo, ou demasiadamente tarde. Não trago verdade decisivas. Laivos de genialidade não atingem a minha consciência. Entretanto, com toda serenidade, julgo necessário dizer certas coisas. Estas coisas eu vou dizê-las e não gritá-las, pois há muito tempo que o grito saiu da minha vida. Há quanto tempo? Por que escrever esta obra? Ninguém me pediu, muito menos aqueles que o livro se destina. Pois então, Fanon, para mim, ele é um espelho, uma nossa irmã, a Fernanda, ela teatralizou
o livro do Fanon. Eu chorei desde a hora que entrei até quando saiu. Primeiro, por ver uma obra negra, uma mulher negra, com atores negros, fazer aquela apresentação magnífica. E o teatro assim, gente, eu não podia imaginar que um dia a Bahia, a cidade de Salvador, estava toda se acotovelando na porta do teatro para entrar para ver Fanon, ou para ver a minha irmã negra, a Fernanda, e todos os seus atores falando das máscaras, as diversas máscaras que nós usamos ou que nós encontramos. Às vezes a gente tem que usar máscara. Mas não é essa máscara horrível da pandemia. É a máscara que se desnuda. Essa máscara não diz nada, muito pelo contrário, esconde, né? Esconde a gente, esconde o que a gente pensa, esconde tudo. Mas a máscara do Fanon, ele desnuda, ele às vezes maltrata, né? Colocar esse preto e branco assim, numa dimensão, né, que vai lá no coração e volta. Ele é um homem de coração. Né? Então, as verdades ainda não foram ditas. Né? Nós estamos conversando, nós estamos buscando caminhos. Né? E esses caminhos, hoje, eles ficam muito mais fáceis quando várias gerações se encontram. Né? Então, a minha geração, uma geração que tem 50 anos, né, que seriam dos meus filhos, e uma geração que tem mais de 20, até 30, que também está no caminho dos mestrados e dos doutorados. Então, nós estamos vendo a sociedade num caleidoscópio. E estamos vendo a nossa escola num caleidoscópio. Estamos vendo o mundo num caleidoscópio. Às vezes, é tudo... Que leitura que eu vou fazer? Né? Eu acho que, nesse momento, nós estamos assim, aproveitando a pandemia para pensar coletivamente. Pensar coletivo, esse é um grande problema da escola, não é, Mana? É um grande problema da sociedade, pensar coletivo. Está tudo muito bom, coletivo. Mas eu te garanto que tem 35 anos que o projeto Ireaió, o projeto que fica no terreiro de Candomblé, eu disse, vamos formar sujeitos autônomos, solidários e coletivos. Oh, meu Deus, como é difícil até pensar como é que nós vamos educar esses sujeitos autônomos, solidários e coletivos, né? Em que nós vamos nos segurar para os sujeitos autônomos, para ser sujeitos autônomos, e fazer com que os outros nos vejam e nos imitem como sujeitos autônomos, como sujeitos solidários, como sujeitos coletivos. Né? Como? São coisas muito fáceis de dizer. A solidariedade, agora, na época da pandemia, a gente vê que muita coisa bonita acontecendo, né? Muita coisa bonita. Então, de repente, as pessoas se juntam, ajudam, levam materiais de limpeza, levam comidas. Mas até onde vai durar esse nosso desejo
de sermos coletivos. Até quando? O que é que significa isto daqui por diante? Então, 1 minuto. Pedro? Aí, por favor, pega água, peça água, Esmeralda. Água. Tem que beber água. Então, essas são, para mim, questões básicas desse momento de pandemia, do que é que estamos aprendendo e até onde vai essa nossa aprendizagem. Até onde? E como? É nesse momento que são tantas as teorias, né? São tantas as teorias. Eu mesmo, como eu coloquei na minha tese, teóricos estrangeiros, mas eu pensava que eu podia pensar mais no Paulo Freire, né? Como pensar mais no Anísio Teixeira, né? Que morreu por amor à educação, né? Morreu por amor à educação. O que nós não... Ele que pensava na educação da vida. Para você educar na vida, você tem que educar para a rebeldia, porque ali tinha feiras, né, no projeto, mas tinha bancos, né? Você tinha gerenciamento de tudo, feito por as crianças, por os jovens. Gerenciar a vida. Como é que nós vamos pensar com a criança, gerenciar a vida? Como é que nós vamos pensar com eles o sonho? Como é que vamos transformar o sonho em projeto de vida, com data marcada? Para a gente pensar nisso, sabe, Vanilda? Eu acho que vale a gente pensar, juntar esse sonho com um projeto de vida de uma maneira muito séria, de gastar aulas e aulas, né? A rebeldia da professora conta. Eu não vou por aí. Não é esta plataforma que o governo está me impondo, que a prefeitura está me impondo, que vai formar minha criança. Porque quem conhece minha criança sou eu. Porque sabe onde é que ela mora? Você não acha? Você não acha? Eu não sei onde é que ela mora, como é que ela chega. Tem uma coisa, Ivanilda, que me encanta. Eu estou no terreiro, muitas vezes, estou na porta da casa de Xangô, e vejo a mãe da criança chegar levando a criancinha pela mão. Mas ela leva a criancinha como quem carrega um troféu, uma prenda. E aí ela leva a criancinha, aí tira uma toalhinha daqui de dentro e limpa a criança. Meu Deus! Ela vai colocar aquela criança num lugar sagrado, a escola, onde a criança vai ser gente, né? Como costuma dizer, vai para a escola para ser gente, né? Esquecendo que a criança traz uma humanidade para a escola sem fim. Eu só preciso ver a humanidade dessa criança, sentir a humanidade dessa criança. E a mãe passa a toalhinha, né? Depois passa também na testa suada, né? Que veio de lá, de uma distância, e segura na mão e entrega à professora. Olha, eu acho esse gesto de um simbolismo. Aliás, não é nem simbolismo, porque no axé nós aprendemos que o símbolo é o que representa.
se eu tenho uma conta de Ossan aqui, essa conta ela não representa Ossan. Essa conta é Ossan me protegendo das doenças, da pandemia, do que for. Então, esta criança não representa um tesouro para aquela mãe. Esta criança é o tesouro da mãe. Quando a gente vê a mãe de Miguel, né, se tremer também de raiva, ela teve um momento que ela disse: agora eu sinto raiva. Aí eu penso na mãe que deixa o filho lá na escola eugeniana como um troféu e como um presente, como sua coisa mais bela do mundo, e penso no Miguel, o presente de Deus, aprenda a alegria daquela mulher, do seu único filho, que ela colocou nas mãos de alguém que não conseguiu ver, meu Deus do céu, ela não conseguiu ver o quanto Miguel valia para esta senhora. Vale, continua valendo. Ela nunca vai sair deste pensamento, né? Deste sonho que ela teve de colocar o filho na melhor escola que ela pudesse. Ela nunca vai. Como do menino que morreu no Rio de Janeiro, que o pai dizia: ele quer ser advogado, ele queria ser advogado. Mas olha a responsabilidade da gente, Vanilda. O menino pobrinho, lá da favela, lá da quebrada, ele quer ser advogado e, mais terrível, ele pode ser advogado. Ele pode. A minha rebeldia, a nossa rebeldia, Vanilda, é a gente pensar como aquele pai, como aquela mãe, ou como a mãe do menino de lá da Eugeniana. Meu filho está no colégio. Ela nem fala escola. Meu filho está no colégio. Meu filho quer ser, né? E aí o filho coloca: o que quer ser? Pois é, Ivanilda. A nossa rebeldia. A gente hoje fala em termos assim incríveis, lugares dialógicos. A escola, ela dialoga com a sociedade. A escola dialoga com os pais, dialoga com os professores entre si, dialoga com a medicina, dialoga com o direito. A escola é dialógica. Eu não sei se a gente já aprendeu a ser dialógico, né? Será que nós já aprendemos a ser educadores dialógicos, educadores que olham para a criança e vê uma criança integral? Uma criança integral. Como que essa escola é dialógica? E o meu diálogo com esta criança, como você colocou no início, né, que mexeu no meu coração, quando a gente ensina tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e não faz a criança olhar a vizinhança. A gente não faz a criança com que a criança olhe o caminho de casa até na escola. Veja os pontos escuros, os pontos que não têm água encanada, os pontos que não têm luz, os pontos... Internet, nem pensar. E agora a gente age como se a criança tivesse um ponto de internet muito bom na sua casa. E diz: vamos fazer as lições na plataforma. Que ele tenha
um, um celular da mãe que mal serve para ela conversar com as amigas, né? Imagine, mas tem que fazer, tem que estudar nas plataformas. Eu não sei, Janilda, como que nós vamos fazer. Eu acho que agora é um trabalho de nós todas, né? Todas as pessoas a pensar. Como é que vamos agir na escola depois da pandemia? Porque o que a gente entende é que nada do que foi será. Porque é uma coisa no nosso bairro, não é uma coisa na nossa escola, é uma coisa do mundo. Aí foi que eu recorri às histórias míticas. As histórias míticas, sim, elas são dialógicas. Tem uma história que eu estou contando agora, já contei em vários lugares, mas griot é assim, e eu sou metida a griot. Griot é assim, pode contar a mesma história 10 vezes, ao tempo que... Porque cada vez que é contada serve a um motivo, né? Então, Dona Oxum é a Ialodê dos lugares. No continente africano, aliás, eu não gosto de falar continente africano, parece que toda a África é homogênea, né? Mas na Nigéria, eu conheci, né, em Oxobô, Ialodês, né? Ela carrega um broche aqui, Ialodê. Então, a Ialodê, ela é responsável pela, é, pelo bem-estar das, das comunidades. Então, Dona Oxum chegou na sua comunidade um dia e olhou. Caminhou, caminhou, voltou e disse: mas quanta coisa falta nessa comunidade, gente. Quanta coisa não tem aqui. Mas a minha comunidade está muito pobre, está vivendo situação muito difícil. E aí, Dona Oxum disse: quer saber de uma coisa? Eu vou lá na casa do rei. Saiu para ir no Palácio do Rei. No Palácio do Rei, ela bateu na porta, que queria entrar. Nem deram atenção. Nem deram atenção para Dona Oxum. Dona Oxum ficou na porta, ficou, depois ela pensou: eu vou voltar lá na minha comunidade e conversar com as minhas companheiras. E foi. E conversou com as mulheres e resolveram sair cantando de porta em porta, juntando pessoas. Então ela foi cantando. Aê, ialodeia, oi, ialodeia, oi, ialodeia. E lá vinha um monte de mulheres, muitas mulheres. E ela caminhou mais para diante com aquelas mulheres que já foram cantando mais forte. Já era um pequeno coletivo, mas era coletivo. E foi. Aê, ialodeia, oi, ialodeia, oi, ialodeia. E foi caminhando, e foi juntando mulheres, e mais mulheres. E o canto foi ficando mais forte, mais forte. Perto da casa do rei, já era muito forte. Todas as mulheres da comunidade estavam lá. Aê, alodeia, oi, alodeia, oi, alodeia. E ficaram na porta do rei. E mandou falar com o rei. Ela disse: eu quero falar com o rei. Mas não deixaram, não permitida a entrada. Ela então fez um xirê. Xirê é uma festa para nós. É uma festa onde nós ficamos rodando, dançando e cantando em círculo.
dançando e cantando em círculo. Isso vale para pedir ao orixá. Acaba com essa pandemia, meu pai Omolu, acaba com essa pandemia, minha mãe Oxum. Mas lá naquele momento, eram as necessidades que foram vistas por Oxum, que estavam sendo colocadas, mas cantando. A gente aprendeu que no continente africano tudo é feito cantando e dançando. Isso aí é boa parte mesmo. Lembra quando Mandela morreu? Toda hora tinha uma festa, em cada canto surgia pessoas cantando e dançando. Então, eles ficaram lá. E cada vez mais forte. Elas cantaram um dia inteiro, uma noite inteira. Quando iam começar a cantar, no terceiro dia, o rei disse, quer saber de uma coisa? Manda Dona Oxum entrar aí e pegar todas as coisas que elas precisarem, manda ela entrar e pegar e levar tudo. E elas fizeram. E assim a sua comunidade ficou próspera de um jeito que até hoje, quando se fala em Oxum, Oxum é a mãe da prosperidade, mas Oxum só é a mãe da prosperidade porque ela vai, consegue, com outras pessoas e distribui. Então, ela só é dona da prosperidade, por isso, não é porque fica lá nadando nas joias e nas coisas bonitas, não. Por que eu contei isso para as crianças? Para que elas olhem nas suas comunidades o que é que está faltando, como que é a sua comunidade. Primeiro a gente pede assim, olha, vamos contar as coisas bonitas que tem na sua comunidade. Aí elas contam as coisas bonitas da comunidade, né? Então, tem feira, tem festa, tem paredão. Você sabe o que é paredão, não sabe? Você é baiana. Então, as coisas boas. Tem a casa da minha avó, né? Tem um campo de futebol. Agora vamos falar das coisas que faltam na sua comunidade. O que é que você gostaria de ter na sua comunidade e não tem? E aí eles começam a pensar com você. Uma vez eu fiz um encontro, eu estava no encontro, onde tive a honra de sentar perto de Mestre Didi. Né? O Mestre Didi, em dado momento, ele disse, o espinho, quando tem que furar, já tem que nascer com a ponta. Então, não precisa você deixar o sujeito crescer como se tudo tivesse ok, né? Quando não está, e ele não viu, porque nós não mostramos para ele, nós não mostramos para este menino, para esta criança, a necessidade de olhar a sua comunidade, a necessidade de ser rebelde, né? De ser rebelde, de pensar, não, eu não quero isto, eu não quero passar por esta rua desse jeito. E, quem sabe, ensinar para a mãe, para os pais, de se reunir e com o representante dos moradores do lugar e a prefeitura, e, sabe? E caminhar, porque política pública é política pública. E não é você limpando a sua porta, o seu terreirinho, o seu lugarzinho, que vai fazer com que tudo esteja muito bom. Então, quando eu recorri às histórias, foi por compreender que as histórias têm as suas, uma palavra que está bem na moda nesse momento, interseccionalidade. Né? E olha que foi uma baiana, né, que está trabalhando esse conceito. Então, ela tem mostrado para a gente, ela fala na sociedade como um todo, mas nós podemos pensar
neste nosso pequeno grupo que é a escola. Eu não trabalhei com este conceito, mas eu trabalhei com transversalidade, eu trabalhei com diversidade, né? Eu trabalhei com questões que nos fazem ver na escola com suas diversas questões. Ah, Carla Cotirene! Pois é, uma bela... Esse livro todo mundo tem que ler. A Carla Cotirene, né, que está defendendo. Eu trabalhei com transversalidade, né? Mas a Kátia, ela conseguiu colocar brilhantemente, né, esse conceito. Para a gente olhar na sociedade que o que está acontecendo no mundo não é somente onde eu consigo ver, né, que eu não tenho antolhos, eu não sou o burro, né? Os animais que veem com antolhos, então eles não veem os lados. Quer dizer, nem todos, né? Porque o cágado vê completamente. Ele olha para a direita, olha para a esquerda, eu falei disso ontem, e aí depois ele toma o centro e sai caminhando, sabendo exatamente por onde anda. Porque eu acho que as questões que Rosimeire traz, Rosimeire, gente, para quem não é do grupo, ela também é integrante do grupo, eu estava aguardando a apresentação dela, o grupo de estudos, pesquisa e experimentação educacional, que tem aqui outras pessoas, podem ver pela aba aqui, né, outros professores, pesquisadores que integram esse grupo e fazem essas atividades, esses encontros, né, uma vez por mês ou mais, dependendo da necessidade, certo? Então, acompanha o grupo, as atividades. E aí, integrando essa possibilidade de convite. Eu só queria complementar, assim, você breve, até porque a questão é bem complexa. Esse recorte do vídeo, ele também me tocou muito, professora, e Rosimeire também, que é professora, né, professora Wanda? Ele toca muito porque é uma das discussões que eu trago na pesquisa, né, que é essa problematização, por que a gente sempre vai buscar fora? Porque sempre o referencial, nossas pedagogias, nossas tendências de formação de professores são baseadas em experiências, principalmente ali no eurocêntrica, né, Europa ou América do Norte. Então, desde década de 30, né, e no intercâmbio, apesar de ter feito intercâmbio nos Estados Unidos, a minha orientadora é uma professora afrocentrada, que é a Joyce King, uma vez eu perguntei para ela, foi em 2018, professora Joyce, o que o Brasil poderia aprender, né, poderia se inspirar com a experiência da educação negra nos Estados Unidos, que tem uma experiência também de muita resistência e muitas experiências bacanas, que não, né, daria para explanar aqui agora, mas o que o Brasil poderia aprender com a experiência dos Estados Unidos? E a professora Joyce King me respondeu: primeiro, você, Ivanilda, precisa olhar, não que eu não tivesse olhado antes, né? Minha pergunta lá foi, mas enfim, as experiências no Brasil, na Bahia. A Bahia, por exemplo, quando eu fui na década de 90, ela veio em 91 para o Brasil a primeira vez. Ela falou assim, eu conheci um projeto powerful, né? Muito poderoso, muito importante, que foi desenvolvido pelo Olodum, pela escola Olodum. E aquilo me tocou, me impactou. Então, acho que a Bahia, o Brasil precisa olhar para o que é desenvolvido nas comunidades, pelos grupos, pelas pessoas, pelas referências do próprio país. E aí, só daí, então, se pensar em possibilidades de articular e entender a educação do negro de uma perspectiva diaspórica transnacional. E é exatamente isso na minha análise, aí eu acho que a Wanda Machado, que a Ana Série e outras intelectuais deste país têm se colocado. É apresentar um projeto de país, um projeto de educação, a partir dessas perspectivas, essas epistemologias que Wanda, nos mitos, na fala, no modo como vê a criança, no modo como relaciona a experiência da criança na comunidade, nos ensina. E os nossos currículos, como o Rosimeire colocou aqui, ainda são hegemônicos no perspectiva, não que eles precisam ser jogados fora, o que é produzido por essas intelectuais chamada do campo hegemônico, mas que talvez a gente precise olhar mais para
experiências, essas narrativas, esses diálogos que são essas epistemologias produzidas por essas mulheres, porque até assim a gente conseguiria avançar, né? Porque traz experiência local. É o tempo da fala da professora. Eu estou tentando me controlar aqui para não, não. Deixa eu só colocar não ultrapassar, mas como ela também nos deu o direito, né, a se colocar, eu acho que esse trecho do livro, não sei se vocês conseguem ver, da professora, ele explana um pouco essa discussão, né? Insisto que é possível educar criando pontes entre diferentes saberes e seus significados, incluindo as ciências. A intenção é provocar a motivação intrínseca para que aconteça a iniciação científica na precocidade necessária e transdisciplinar. A motivação intrínseca pela curiosidade, que cria o diálogo entre a cultura, a história, a memória, a arte e as ciências. São conhecimentos que, entrelaçados, criam a perspectiva do sentido que é educar a partir dos valores culturais da comunidade. Então, eu acho que, na minha percepção, é um dos trechos, o livro, leiam, a produção da professora Wanda, assim, não se perde nada, todas as palavras, as frases são tão potentes que é quase querer colocar tudo dentro do texto e para entender, né, essa perspectiva que ela traz. Mas, enfim, professora Wanda. Obrigada pela tua pergunta, Rosimeire. E fico muito feliz de poder pensar, de podermos pensar dialogicamente. Eu vivo arrumando possibilidades de dar uma bela de utilidade a cada possibilidade de diálogo. E essa colocação foi muito, 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 muito boa. Tem uma coisa no Brasil que atravessa tudo. Tudo que vem do norte é o que é bom. Né? Tudo que vem do norte, então, isso aqui vai nortear o meu caminho. Eu preciso ganhar um norte, eu preciso caminhar para o norte, né? Sempre para o norte. E eu acredito, Manas, que o maior prejuízo que nós temos no Brasil acadêmico, né? As academias, é um desperdício de talentos que dá dó. Um desperdício de talento. Quando eu vi você juntar nós, as dinossauras, eu digo Ana Célia, nós somos dinossauros, porque nós somos as duas baianas doutoras mais velhas. Eu digo, não morra não, porque eu não ri também. Não, fique aí. Então, a Ana Célia é uma companheira, uma irmã querida, que nós entramos no mestrado juntas, né? Depois no doutorado também juntas. E não foi fácil para a gente. Não foi fácil porque acontecia um dia a Ana Célia dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso, eu vou me embora daqui, eu vou para a minha militância, que lá, assim, eu vou sair dessa universidade, eu vou largar esse doutorado de mão, isso desde o mestrado que ela vinha com essa cantilena. Eu não, Ana Célia, fique, porque se você sair, vão dizer que nós não somos capazes. Nós somos negras, e nós éramos as duas únicas na sala, né, no mestrado. No doutorado já tinha mais algumas, que o doutorado nós fizemos muito tempo depois. Né? E aí chegava um dia que era eu. Ana Célia, eu preciso ir embora. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Isso não vai resultar em nada para o que eu quero. E colocava para ela, porque ela vê a sociedade, o negro, né,
inteiramente, mas com vistas nessa questão de construção de uma sociedade melhor. Mas a questão era aprendizagem. Eu disse, não, eu tenho que pensar num projeto de ensino-aprendizagem para crianças do terreiro. Na verdade, seria para crianças negras. Não, seria para crianças brasileiras. E aí eu firmei nisso. Bom, o meu local de trabalho, o locus vai ser o Ilhéus Pó-Afonjá. Mas o meu trabalho é para crianças brasileiras. Os brancos e os negros precisam saber que nós temos esse lugar. E insistíamos tanto e brigávamos tanto, e ela dizia, não, você não vai sair, não, porque senão vão pensar que nós não somos capazes. E nisso nós terminamos o mestrado, fomos para o doutorado, e de vez em quando isso. Mas eu quero dar um salto para a pergunta e dizer o que eu vejo, além da questão econômica, que o econômico sempre foi muito importante para a educação. Quer dizer, eu acho que não bem para a educação, mas talvez para manter. Cadê você? Está vendo? Para manter essa deseducação, né? Essa deseducação do negro. E quando nós olhamos assim, e pelo menos eu, o que mudou para mim que fiz uma escola primária há tantos anos, né? Era escola primária no meu tempo. Olha só, como eu sou antiga. No meu tempo, tinha alguma coisa, tinha um texto que dizia o escafandro. Era um texto. Eu nasci em São Felipe, lá no Recôncavo, e tinha que saber o que era o escafandro. Aí depois tinha outro texto que era o converscote. O converscote. Enfim, quando eu olho hoje o que é dado para as crianças, não mudou. A única coisa era que o converscote podia ser um lugar, uma ação, um passeio, uma coisa que existia de fato. E hoje nós continuamos a contar para a criança histórias que não são verdadeiras. Quando eu falo de história com uma criança negra, a minha intenção é desenrolar o fio do tempo. Quando eu desenrolo o fio do tempo, eu encontro a relação que existe hoje entre a minha iniciação e o navio negreiro. E aí eu vou ver que genialidade da minha mãe de santo e de outras velhas que me fizeram voltar no tempo e me dar essa capacidade de hoje pensar, eu importo, sim. Eu importo como possibilidade de educar ou de pensar educação com esta minha outra geração. Eu tenho que entregar alguma coisa. Não precisa, eu não estou entregando uma coisa genial, nem eu, nem a Ana Célia, nem Lourdinha. Nós não estamos entregando alguma coisa que é ponto final. Isto é a melhor coisa, vocês têm que seguir. Não é isso. Né? Nem Petronilha, não é isso. Mas nós estamos entregando para vocês uma outra possibilidade de vocês pensarem conosco. Né? De pensar também com a gente. Né? O que é que nós podemos fazer? Quando eu cheguei na universidade, eu tinha uma ideia de assim, eu não vou escrever estes palavreados que os estudantes que vierem depois de mim não entendam. Vou escrever na primeira pessoa. A experiência é minha. Eu vou escrever na primeira pessoa.
E não vou escrever algo que só tenha, serventia para os outros acadêmicos, que nem eu. Então, eu vou escrever de uma forma simples. E eu não posso complicar muito o meu jeito de falar, porque eu trabalho geralmente com pessoas de todos os lugares. Eu converso com você, converso com professoras quilombolas, converso com professoras que estão se organizando ainda para serem professoras, né? Aquelas que não receberam o anel de formatura, mas têm aquela força no coração de ser professora, e elas são professoras. Elas são professoras. Então, eu me especializei em conversar com pessoas. Isso aí eu afirmo. Eu sou especialista em conversar, com gente, né? Tanto que no terreiro ninguém pensa nessa bobagem de doutora Wanda. Eu sou Wanda, eu sou Tuxê, eu sou menina, eu sou irmã, eu sou quem lava prato junto com os outros, sou que cozinha, né? É isso, né? É, nós somos múltiplas, né? Mas nós, mulheres negras, a gente não busca um norte, a gente busca um lugar, como um lugar terreiro. Né? Terreiro é um lugar que você pode caminhar à vontade, sorrir, bater palmas, dançar. Né? Mas, então, primeiro, tem a questão econômica, né, Rosimeire? A questão econômica. Tem muitas livrarias e editoras que são candidatas precípuas, né, a formatar. Formatar é uma coisa muito. É formatar mesmo, né? A criar esses livros, porque esses livros são ótimos para as editoras. São ótimos. Você já pensou? São ótimos para as editoras. Então, são muitos livros. Então, temos a questão econômica e tem a questão também da amizade. Né? Todo esse pessoal dessa editora são meus amigos, então eles merecem escrever esse livro. Né? Então, eles vão escrever esta coleção. E há quem diga coisas incríveis sobre essas coleções. Eu não vou dizer porque eu não tenho prova e fica feio, fica ruim para mim. Né? Essas coleções que uma editora toda abraça um estado, um município. Né? Então, tem essa questão econômica, né? E que, na busca dos autores desses livros, né, nem sempre é considerado aquilo que se propõe. Eu encontrei um livro uma vez muito interessante aqui na Bahia. Um livro, quando surgiu logo a questão a lei 10.000, então que um livro foi indicado. Quer dizer, não foi o livro que nós pedimos, mas foi um livro que foi indicado pela secretaria e lá chegou este livro. O livro estava escrito na capa, indicado da lei 10.000, mas a única coisa que existia era uma página com umas poucas informações sobre o Olodum e uma casa de taipa. E, no outro lugar, tinha essas informações, mas informação que, Deus me livre, o Olodum fez uma revolução quando começou a fazer o povo cantar a África, aliás, os blocos afros, de um modo geral. Né? Nos disseram coisas belas, coisas importantes. E o que estava escrito lá eram algumas bobagens. Enfim,
mas vai por conta da questão econômica, das escolhas, né? São as escolhas. Mas eu fico mesmo encantada quando eu tenho notícias, quando eu vejo, quando eu leio sobre esse campo progressista de educadores brasileiros, que eles ainda não conseguiram dar o braço a essas pessoas que podem criar possibilidades de educar a partir da arte, a partir das histórias, a partir do teatro, a partir das conversas, a partir das músicas, né? Uma pessoa está escrevendo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Uma pessoa está escrevendo uma tese de doutorado e veja como ele começa essa tese. É linda, né? Eu estou na banca, eu fui na qualificação. Olha como ele começa. Vamos às atividades do dia. Lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morna rebeldia do crioulo. Olha que professor este crioulo, né? Este rap, né? Vamos às atividades do dia. Lavar os copos, contar os corpos e sorrir. Você já imaginou o conteúdo filosófico que existe aqui dentro desta pequena rebeldia do crioulo? Então, as músicas nos inspiram, né? Gilberto Gil, e o meu avô, onde é que está? Então, você pensa ancestralidade. Você pensa ancestralidade de um jeito bonito, de um jeito bom, de um jeito onde o sujeito. E olha que nós, principalmente nós, negros e negras, nós não sabemos até que ponto vai a nossa ancestralidade, né? Nossos nomes foram trocados, né? E isso dificulta. Mas o que eu quero dizer mesmo a Rosimeire é do desperdício de talentos. Isto é uma coisa dolorosa, o desperdício de talentos. Vocês já pensaram se nesse momento fossem reunidos os trabalhos, os diversos trabalhos que estão saindo neste momento das mãos de intelectuais como vocês? O Brasil é pobre, gente. A pirâmide termina lá em cima com uma pontinha, né? Ela já está completamente ela está torta, né? A nossa pirâmide social. E alargada completamente, alargada, não é? Neste momento, é o que a gente percebe. Então, eu acho, eu entendo, eu penso com vocês que algo importante seria pensar como afastar essa pedagogia que mantém as nossas desigualdades. E quem sabe onde está a nossa desigualdade somos nós. A pandemia está mostrando, ainda não mostrou tudo, porque no momento ainda as mortes estão. Está difícil, está dramático. Mas eu espero
que Deus, que os orixás não permitam que fique mais dramático ainda. Quando a pandemia chegar nos barracos, onde moram 10 pessoas, num lugar que é um 4x4, um 5x3, né? Eu espero que nós temos a proteção de não chegarmos a tanto, né? De ser barrada essa pandemia antes de chegar a esses lugares. E aí é que a ideia é voltar para o mito de Dayalodê, do Oxum, para que cedo as pessoas aprendam a dizer pode ser diferente, porque as pessoas estão sendo tragadas pela miséria e pensando, né? É assim, né? Sempre foi assim, né? Eles sempre se olhou para o bairro tal, para o bairro aquele, para o bairro aquele outro. É assim mesmo. Então, essa é a pedagogia do tudo bem, tudo bem. E as pessoas vão se alinhando para ser miseráveis. Não é isso que a gente quer para nossas crianças. Não é isso. A gente quer a rebeldia. De dizer, não, não pode ser assim. Eu não quero ser assim. Precisa ser de outro jeito. Mas vocês são os novos teóricos. Nós somos os novos teóricos. E muitos professores, dos nossos também, são grandes teóricos que não chegam a este lugar de fala, né? Como a Jamila está dizendo para a gente, a este lugar de fala. Dá um lugar de fala para as nossas crianças, para os nossos jovens. Dá para ele o lugar de fala. Dá para ele. Ele precisa se rebelar e entender que eles merecem outras possibilidades de ser no mundo. Eu vou monitorando aqui, tem algumas perguntas. Professoras, esse de fato é um grande desafio. Eu fiz um pouco essa problematização na tese, né, de que essas intelectuais, elas têm o impacto, têm a visibilidade e o reconhecimento, não apenas pelo que escreveu. E aí, quando eu fui buscar um pouco o referencial, a produção teórica, o Lattes, essa coisa acadêmica, tem muita coisa. Só que elas nos impactam não apenas pelo que escreveu, mas pelo que é, pelo que são, né? O exemplo de vida, pela beleza da palavra, pelo posicionamento diante da vida, pela beleza estética, pela postura nos espaços. Então, ver um pouco, né, desse lugar, como a Ana Célia chega, como a Wanda Machado chega nos espaços, como a Petronilha fala, e essa paciência pedagógica, eu aprendi com a professora da Unesp, né, uma paciência pedagógica ao falar e ao trazer esse conhecimento. Eu acho que tudo isso é mais do que a produção. É mais, às vezes a gente fica no conceito, eu fui buscando também muitos os conceitos e epistemologias, pensando o campo da formação de professores. A gente tem a ideia, tem a discussão do campo da formação de professores. Professores reflexivos, tardif, professores, enfim, da pedagogia das competências, das habilidades, todas essas tendências pedagógicas e teóricas que dão base para os cursos das licenciaturas. Só que os conceitos, eles não definem,
por si só, né? Mas é essa militância e essa postura diante da vida que nos ensina muito. E escrever um pouco sobre isso, aí o convite a provocação, o convite de Rosimeire aqui, é só uma parcela, eu acho que a gente precisa escrever mais, e também provocar esse cânone, provocar o campo, provocar a política educacional a incorporar nos processos de formação de professores essas produções. Essa aqui é só uma parcela, né, do que a Wanda Machado produziu. Quanto disso estão nas nossas políticas, nos nossos projetos, nas secretarias de educação, nas universidades, não como um adendo, não como algo para uma bibliografia para o Dia da Consciência Negra, porque ou apenas, e aí eu acho que o pioneirismo da professora Wanda, que antecede a Lei 10.639, o trabalho aqui, né, o Irei Aió, professora me corrige, 1986, né? Mas é isso mesmo. Então, antecede tudo que foi produzido por essas intelectuais, antecede uma legislação que hoje para nós é tão cara e tão importante, mas foram produções que foram abrindo esse caminho. Então, se a gente hoje pode escrever, pode falar, pode pensar, pode provocar, é porque essas intelectuais foram abrindo esses caminhos. Professora, nessa perspectiva, tem mais perguntas aqui, mas nessa perspectiva, eu queria perguntar para a senhora. É uma pergunta, enfim, como a senhora avalia, como a senhora pensa a política educacional da Bahia reconhece e reconheceu as suas importantes epistemologias e conceitos. Eu não estou gostando mais da palavra contribuição, porque contribuição parece essas intelectuais contribuíram. Tem o cânone e Wanda Machado, Petronila contribuiu, não. Como a senhora colocou. É pensar aqui um projeto de educação para esse país, com uma epistemologia, considerando a realidade desse país, que é pautada, a senhora começou com Fanon, que é pautada numa perspectiva colonial, que a experiência nossa é nefasta, é perversa, é racista, é fascista, é colonial. Então, não dá para dizer que Wanda Machado, que Ana Célia, que Petronila, Maria de Lourdes Siqueira, essas professoras, avós, mães, doutoras, produziram apenas, que já é muito, pensando uma educação das crianças negras, a professora Wanda Machado acabou de colocar, mas para todos, enquanto um projeto de humanidade, um novo projeto de humanidade que eu falo, nos provoca a pensar. É uma outra educação, é um outro projeto, considerando nossa história, nossa realidade e a nossa perspectiva de futuro. Então, para retomar, a política educacional do Estado da Bahia reconhece e reconheceu a produção teórica da senhora como potencialidade para formar professores neste território, na sua avaliação? Não. Não. Olha, Esmeralda, isso é água que está aqui? Olha, no momento, eu não tenho... É água? E aqui. Eu não tenho nenhum desses livros, porque a única pessoa, a pessoa que nos ajuda nessa questão é Flávia, a doutora Flávia, que é diretora da EDUFBA, mas fica muito no desejo dela, porque ela não tem condição de suprir a necessidade do mercado, né? É muito difícil para ela. Então, hoje eu não tenho nenhum desses. Parece que só Prosa de Nagô que tem alguns. Mas nem eu, para mim mesmo, uma pessoa ia viajar, passou aqui, ia para fora do Brasil, e o último que eu tinha, eu entreguei. Toma. É melhor eu ficar procurando ter para mim do que pagar um correio para você, que é muito caro.
Enfim. E a outra coisa, a outra questão, né, é que eu me ofereço à prefeitura, eu me ofereço à escola, né? Eu estou sempre pronta para fazer e sou praticamente impedida. Por exemplo, a prefeitura não pode suspender um dia de aula ou 2 dias de aula para que eu faça a formação lá mesmo no terreiro, que é uma escola mantida pela prefeitura. Então, eu fico sem essa possibilidade de fazer. Então, você veja só, é a minha comunidade negra, é o meu terreiro, o terreiro que eu frequento, de onde eu sou filha, né? Eu tenho responsabilidade com estas crianças, porque são meus irmãos, sim, senhor, né? Mas não tenho a chance de estar sempre por lá fazendo alguma coisa, conversando, porque as professoras, elas são proibidas de me atenderem, porque elas têm uma plataforma que devem atender o dia todo esta plataforma. Então, isso me entristece muito, porque esse trabalho, quando você lê Prosa de Nagô, foi exatamente assim que foi construído, com essas pessoas todas, né? Com essas pessoas opinando, falando, você vê que tem algumas fotografias, né? Umas fotografias bem pobrinhas, né? Pobres, porque a editora não tem condição de colorir, de fazer uma página inteira, e eu queria que fosse uma página inteira para cada uma dessas fotografias, né? Ficaria um livro mais atrativo, eu não consegui. Então, eu não considero que a Bahia considera esta obra. Pois são pequenas, são preto e branco. Olha que coisa mais tristinha. As figuras são... Aí tem uma questão de design, gráfica, mas o livro é potente. Tudo que a senhora escreve, o colorido está nas palavras, estão nas palavras, no texto, na história. Então, a gente vai passando e vai se alimentando. As cores... Obrigada, meu amor. Te agradeço, te agradeço. Mas então, você sabe qual é o meu sonho mesmo? Sabe qual é o meu sonho mesmo? Distribuir livros gratuitamente. Professora, não tinha que comprar um livro desse, meu amor, não tinha. Também não vale mandar para a escola, porque podem não distribuir e os livros irem para o lixo, porque eu já vi livros lindos jogados fora, né? E depois tem a questão das professoras evangélicas, que a diretora, se for evangélica, não se fala em cultura negra. Não é para falar em candomblé, não, que você vê que eu não falo em candomblé. O candomblé não é proselitista, esse projeto não é proselitista, é um projeto para crianças brasileiras. Saber que ele vai à missa, ouve o padre dizer, o Senhor esteja convosco, mas tem um lugar onde se conversa dizendo axé, axé, Mobossama Borum, Ogum Ationã, né? Então, a criança pode saber. Então, tem o livro, acho que é o único que você tem livro que eu não tenho mais de jeito nenhum, mas você não tem a Galinha com Quem. A Galinha com Quem eu vou te enviar. A Galinha com Quem foi tão difícil que nós tivemos que bancar. A Galinha com Quem é linda, é um livro para criança, que fala de comportamento, e que fala que existem outras línguas, a não ser a língua portuguesa, a não ser o inglês, né? Então, a Galinha conversa com conversa com todos, com a cajazeira, conversa com os patos, conversa, sabe, cumprimenta, né? Carol, enfim, é muito interessante.
eu gostaria demais que esse livro fosse para a escola, que fosse gratuito, né? Mas não chega a tanto. Então, eu queria muito fazer editar esse livro, e a minha parceira, o nome dela é Amarela. Amarela também queria muito. Nós eu participo de um grupo de teatro, que é o Teatro Griot. Então, este grupo conta histórias também, eu participo com eles, então ela embarcou no meu desejo de fazermos essa edição da A Galinha com Quem. Mas eu queria que fosse gratuito. Agora, que fosse gratuito assim, o livro ficasse em determinado lugar, a professora que quisesse, né, ia lá e ia ao local, e não temos recurso, né? Porque se nós tivéssemos empresários pretos, né, que nós chegássemos lá e que eles nos atendessem e fizesse conosco essa parceria, mas nós não temos. Então, esta passa a ser também mais essa questão do capital, né? O capital. Esse passa a ser uma questão que a gente não domina. Então, enquanto esses livros, e talvez não fossem lidos também pelas pessoas certas, nós precisávamos de ter muitas Ivanildas em diversos postos, para que a gente pudesse progredir nesse sentido, né? Nós todas, escritoras negras, temos essa questão a resolver, o econômico, o capital. Professora, exatamente, é um desafio, né? Os lugares de representações e de decisões também, né? De decisões políticas e referente aos rumos da educação deste país, né? E quanto mais diversidade e diferentes lugares de falas e experiências nós tivermos nos processos e decisões curriculares, né, pedagógicas, enfim, da educação, a gente vai encontrar de fato a diversidade, multiplicidade, interdisciplinaridade que nós tanto solicitamos há décadas, né? Desde que o Brasil entende-se como país, há muitas experiências antes da constituição de um sistema, e as mulheres negras sempre nos ensinaram isso, né? E os africanos trazidos para o Brasil. E compor esse sistema, né? Quando a senhora responde não, eu fiquei assim, é um grande desafio, assim, fica sem palavras, porque é como se estivéssemos o tempo todo produzindo na margem, né? Falando para a margem. Nós falamos para a margem. Né? É difícil você ter uma conversa desta, você falar, você trabalhar com mestres, né? Com mestrados. É muito difícil. É como se fosse questões de segunda categoria. Intelectuais de segunda categoria. Saberes de segunda categoria. Sabe? Quer dizer, o intelectual orgânico, para ele se fazer entender como intelectual orgânico, é muito difícil. E eu não vou me enganar, porque de vez que sou chamada, porque já ganhei encomendas
Não é isso que eu quero, não é comendas. Eu quero possibilidade de juntar com você, com outras intelectuais, né? Orgânicas também, ou não, e pensar a educação, pensar nos rumos da educação. Gente, só você passando por dentro da questão para se dar conta. Sabe? A não crença é como se você ainda tivesse que reparar o mal que Nina Rodrigues nos causou quando disse que nós somos incapazes porque temos cérebros menores. Né? É incrível. Nós temos que escapar ainda, porque isto ainda nos atinge, a nós, acadêmicos mesmo, nos atinge, e atinge principalmente a criança. Atinge principalmente a criança. Ela não é a pessoa capaz, ela não é a que vai aprender, ela não é a que vai entender dos rumos deste país, dessa cidade, desse estado, desta comunidade, né? Já se olha assim, meio de soslaio, né? O desperdício de talentos, eu digo sempre que o desperdício de talentos é uma perseguição. Se você olhar para este livro, para o Ireaió, você vai perceber que esse livro é escrito com a fala das crianças. É a minha interlocução com as crianças que introduz, né, que os introduz à ciência, às ciências. Né? É conversando com eles que eles entendem que a árvore, ou o mato, como eles me falavam, tira o alimento da terra e vai para o tronco, e vai para os galhos, e vai para as flores, e cria frutos. Eles entendem disso, que a folha tem o cheiro da fruta. Daí para ele entender o que é fractal, é pouca coisa. É pouca coisa. É o jeito, que nós não nos despregamos da maneira de como nos foi ensinado. Né? Eu tenho eu fiquei muito emocionada quando você mostrou que eu falo, nós sabemos dar aula. Nós sabemos dar aulas brilhantes. Agora, conversar com criança, não sabemos. E tudo que nós precisamos saber nesse momento é conversar com as crianças. Eles vão chegar na escola curiosos. Pandemia, vírus, curva, né? Todas essas questões que estão aparecendo por conta da tecnologia, né? Eles vão chegar ávidos para saber de tudo isso. Porque se ele não aprender na escola, quem sabe a televisão ensina. E quando a televisão ensina, é um crime, porque é a terceirização da educação. A televisão é boa. A internet é ótima. É ótima. Ninguém é louco de ser contra hoje a televisão, nem contra a internet. Mas é possível pensar que, como o livro da Galinha com Quem diz, tudo se resolve com uma boa conversa. Que outra coisa que está faltando? A boa conversa. Né? A boa conversa. Que a natureza sabe fazer essa boa conversa. Né? Mas nós ainda temos alguma dificuldade. Né? Ainda temos alguma dificuldade. Eu acho que dá para contar uma historinha só, mas tá.
tá? A história é a seguinte. Ossan é um orixá muito poderoso, porque Ossan é o dono dos matos, das matas, das flores, das folhas. Ossan é muito poderoso. Ele é o dono da cura das doenças, é dono das folhas que alimentam, das frutas que alimentam. Ele é o dono. E Ossan diz, quer saber de uma coisa? Eu vou guardar este segredo, é bem guardado. Olhou assim, escolheu a árvore maior que existia no lugar, escolheu uma cabaça bem grande e pegou muitas folhas, as diversas qualidades de folhas, de frutos, e fez aquela cabaça cheia, bem cheia, e pendurou no galho mais alto dessa árvore. E ali ele ficava. Ele passava pela árvore, se encantava e cantava. Oi, peçanha, eu lará, eta louca, eu agueçou. Oi, peçanha, eu lará, eta louca, eu agueçou. E cantava essa, e cantava mais outras cantigas, né? Circulando, rodeando a árvore. Mas um dia, Inhansã olhou para Xangô e disse, Xangô, você acha isso correto? Ossan é dono de toda a sabedoria das folhas, de todas as folhas, somente ele é quem tem o direito de mexer nessas folhas, de entregar essas folhas para a gente, e nós não, Xangô, o que é isso? Nós não temos direito a nada e ele tem direito a tudo. E Xangô, é verdade, é mesmo. Vamos chamar Ossan para uma conversa. E chamou Ossan para a conversa. Ossan chegou embaixo da árvore e ficou lá se fazendo de rogado. Não quis conversar com o grupo que estava reivindicando também o saber das folhas, o conhecer das folhas. Estava reivindicando o conhecimento. Aí Ossan disse, é assim? E ela é a senhora dos ventos. Ela começou a girar. Ela começou a girar, a dançar, a girar, dançar, girar, dançar. Ela começou a dançar muito e quando ela começou a dançar, a natureza também dançou. As árvores dançaram, os mares dançaram, os rios dançaram, tudo criou um grande movimento. E o vento começou a bater cada vez mais forte. A senhora dos ventos dançava e o vento batia cada vez mais forte, mais forte, mais forte, até que a cabaça bateu no tronco da árvore, se espatifou, todas as folhas foram ao chão, e essas folhas no chão, os orixás que estavam reclamando, reivindicando, começou, Ogum pegou suas folhas, Nanã pegou suas folhas, Oxum pegou as suas folhas, cada um foi pegando, Oxumaré pegou suas folhas, todos foram, Xangô naturalmente pegou suas folhas, todos, a partir daquele momento, tinham direito às suas folhas para ajudar as suas comunidades, para ajudar o mundo a se alimentar e a se curar bem. A ideia surgiu no momento que eu não tinha como falar de democracia. Como eu vou falar de democracia no momento que não está havendo democracia? Como fazer isto? Então, eu criei a história é antiga. É desenrolando o fio do tempo. A história é a história que se aprende no candomblé. Olha a sabedoria deste povo. Olha a sabedoria dos nossos ancestrais. Olha como a história de Ansan nos leva a pensar o direito de todos, o diálogo, o juntar gente,
o princípio da agregação que pode nos levar à resolução dos problemas. Então, pensar a comunidade é pensar mitos afro-brasileiros. Eu tenho um livro para editar, está pronto. Está faltando quem edite o livro. Sabe? Então, eu acredito que estamos terminando e eu quero deixar para vocês esse desenrolar do fio da nossa cultura, da nossa ancestralidade, né? Este desenrolar, quando nós podemos parar e pensar a minha ancestralidade, uma ancestralidade sábia. A minha ancestralidade é sábia. E é isto. É isto. Olha, a felicidade é muito grande. Eu me senti reconhecida com as minhas velhas companheiras, né? Com as minhas velhas companheiras, as minhas irmãs dinossauras, né? A essas pessoas de valor que me ajudou a construir. E vocês vão me ajudando cada vez mais nesta construção. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Eu estou me sentindo reconhecida. E nós felizes. Muito, muito. Depois de Wanda Machado, nada mais a falar, né? Acho que a gente tem perguntas aqui, e acho que a professora foi, ao longo da explanação, respondendo todas. A gente sempre, com nossa metodologia, né, reservar esse espaço, de fato, para ouvir mais, nos encantarmos, nos alimentarmos, nos referenciarmos, nos potencializarmos. Então, enfim, vou encerrar, né? Para a gente, aí, para ficar com a voz, eu só ia fazer, mas só para ficar, só retornar a voz da professora Wanda Machado, para a gente ficar com a memória dela. O que as crianças, professoras, um minuto, diria o que a senhora pensa que as crianças estão dizendo nesse contexto, nesse momento que não estão na escola? Só para a sua voz ressoar novamente, a gente não finalizar com a minha, mas com a sua. E aqui, uma palavra. Elas estão dizendo, eu quero voltar para a escola, porque elas acreditam na escola, os pais acreditam na escola. A minha dor é quando eu vejo que a escola não atende o suficiente a essa alegria da escola. Mas juntas, como a cantiga do Olubagé, aê, Olubagé, o Jeombó. Aê, Olubagé, o Jeombó. Juntas, nós vamos construir outros rumos para a educação. Aê, Olubagé, o Jeombó. Aê, Olubagé, o Jeombó. A pandemia precisa acabar. Benção! Que nossa Mãe Oxum nos abençoe, seja nosso amparo, que ela nos apresente um caminho límpido, um caminho lavado, um caminho próspero, Axé. Um caminho de nos encontrar, e criarmos novos rumos para nossas conversas. Não queremos ver nossas crianças mortas. Vidas pretas importam, Sandra. Sim. Vidas pretas importam. Nossos filhos importam. Nossas crianças
importam. Vidas pretas importam, Sandra. Diante de tanta beleza, de tanta coisas ainda que a gente tem para ouvir, para aprender e encerrar. Mas vamos ainda. Eu não queria encerrar com a minha voz. Eu era a voz da Wanda Machado ressoando. Mas gratidão. Não tenho mais palavras. Eu acho que, enfim, é isso. É essa a tese, é essa a pesquisa, é essa a vida, né? Eu tenho o poder da escrita para expressar tudo isso e me dá força. Eu estou com essa tese, professora, para fazer a revisão final, para terminar a tese, entregar, partir para uma outra, fazer artigo, fazer outras coisas, mas eu fico revisando. E é uma responsabilidade muito grande escrever sobre essas intelectuais, essas mulheres, essas ancestrais. E a gente sabe que a pesquisa tem as limitações, tem um tempo, e a gente nunca vai conseguir esgotar tudo, a grandeza. Mas eu quero ser a pessoa mais responsável possível ao falar basicamente em algumas páginas dessa trajetória. Então, é por isso que eu ainda não... Mas eu determinei que no mês de julho, Julho das Pretas, eu vou deixar essa tese no mundo aí, para as críticas. Ótimo, eu estou esperando, hein? E chega de tanta revisão. E hoje foi um presente, né? Assim, a força, a potência para, de fato, ter que caminhar, como a senhora tem falado há muito tempo e reafirmou aqui, né? Caminhar para outros projetos e continuidade desse projeto, mas de uma outra forma, né? Com artigos, Exato. com outras atividades, outras conversas, e possibilitar que mais pessoas possam escutar. A gratidão das amigas, as pessoas também ingressaram. E essa metodologia ficou legal, né? Que a gente também não é o quantitativo, é o qualitativo. E essa atividade outras pessoas podem assistirem depois, mas essa qualidade parece um grupo mais aconchegante. Vamos embora e esperar, não é? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.